Alô pessoal, Champs chegando na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Deck Spotlight de Dwarf Champions. Hoje eu estou trazendo um Deck Spotlight de uma das únicas duas facções que eu ainda não tinha mostrado aqui no meu canal, a outra sendo Necrópole, e hoje eu vou trazendo pra vocês um deck de academia. Eu vou tentar ser mais objetivo, que eu não falei pra vocês, eu tenho falado em vários vídeos que eu tô tentando deixar meus vídeos bem informativos, mas um pouco mais compactos. Eu acho que dá pra chegar no consenso, no meio termo entre as duas coisas. Então vamos logo aqui mostrar pra vocês o meu Hakim T2. Obviamente eu vou aparecer com um nome mais interessante no vídeo, como eu sempre faço. E aqui, como vocês devem ter imaginado, devido ao nome do baralho, é um deck de Hakim, buscador de mistérios. Hakim, sendo buscador, ele não tem habilidade especial nenhuma, além de ter um ponto a mais entre os seus status iniciais aqui. 4, né? Eu utilizei o Hakim pelo fato das escolas de magia dele ser bem fortes no cenário padrão. Tanto é que acredito eu que ele é o herói, ou era pelo menos, ele passou por uns nerfs terríveis ultimamente. Ele era o herói mais popular no padrão. Falando de academia, no caso, né? Eu não, acho que o Masfaro nunca foi tão popular quanto o Hakim chegou a ser. Mas depois do nerf, sinceramente, eu não usei esse baralho depois dos nerfs que ele sofreu. E eu não tenho jogado muito do Wolf Champions, então eu não sei se tem bastante gente utilizando. Mas há umas semanas atrás era bem popular o deck de Hakim. Meu deck não é muito diferente do que da maioria que tu vê por aí, tendo algumas poucas diferenças. Primeiro que vamos para os eventos. Tá errado esses eventos, eu tinha mudado eles recentemente e aqui não mudou. Então eu vou trocar eles aqui de uma vez. Eu estou utilizando aqui, ó. Deixa eu ver exatamente o que eu estou jogando aqui nesse baralho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou colocar então, vocês vão ver eu colocando. Eu estou usando aqui a Semana das Raças Anciãs. Estou usando. Usava uma ou duas dessa carta? Acho que só uma. Semana das Raças Anciãs é uma carta que não é incrível, mas nesse baralho ele é quase um tribal de Jin. Então eu acho que vale a pena utilizar. Embora, porque o pump sempre é relevante em qualquer baralho. De vez em quando tu perde porque tu não pode casar um de dano a mais, então é relevante. Mas eu não acho que vale a pena usar Semana dos Mercenários, visto que o nosso deck não tem tantas criaturas assim. E Equilíbrio Cósmico também eu tô utilizando. Infelizmente só tem um Equilíbrio Cósmico para pegar os decks OTK. Eu não sei se ainda se há bastante decks OTK rodando no formato, rodando no padrão, mas quando eu jogava tinha bastante. E uma Lágrima no Véu que eu tinha colocado, visto que é uma carta que é bonita pra caramba e não vai me causar grandes prejuízos, então vale a pena dar uma testada. Uma sessão do Necromancer que eu ainda tô com receio de ficar sem nenhuma na galeria de eventos, embora usar um de cada seja bem estranho, mas nessa parte dos eventos eu nunca tive um playset específico de cartas pra utilizar. Não tem nada que esse deck realmente precise que os eventos possam providenciar pra ele, entendeu? Então aqui tu pode ignorar essa parte e usar cartas do teu gosto. Dois Dias do Santuário, acho que é a carta mais relevante na questão dos eventos, porque nós utilizamos várias criaturas gordas, então faz sentido utilizar. E Duas Semanas do Conhecimento, visto que esse deck tem pouquíssimas jogadas de turno 1, então é bem comum de começar ativando 2 semanas de conhecimento, ou uma, se tiver uma lá no topo. Considerando que a pior matchup desse baralho são decks Rush, decks agro, tipo Deleb, Akamas, etc e tal. Geralmente esse estilo de baralho não tira proveito de semana de conhecimento, já que ele sempre tem jogadas bem baratas e eles não podem se dar o luxo de ficar sem baixar criaturas, senão eles perdem o momentum deles e não conseguem concluir o objetivo deles, que é ganhar rapidamente. Uh, e outros decks control, geralmente a gente não tem medo, que o nosso deck é bem pesado bem de controle, com criaturas obesas e feitiços poderosos. Então vou logo para as criaturas agora, mostrar para vocês o que eu estou utilizando. Algumas escolhas são um pouco diferentes, mas a maioria é coisas bem tradicionais. Tipo erudito, 4 erudito. Se tu joga de academia, tu vai estar jogando de 4 erudito, não tenho razões para não utilizar. É basicamente o melhor one drop para quem joga de academia, visto que ele tem um corpo interessante, graças à resistência feitiço ele se torna uma criatura bem defensiva, e canal mágico 1 também é legal. Ele ter 3 pontos de vida geralmente garante que ele não vai morrer para nenhum one drop das outras facções, ele vai ter que levar 2 hits antes de morrer. Tudo, juntando tudo, é uma carta bem bonita, bonita em arte, né, e bonita na forma que ele junta no jogo. Então 4 erudito é uma coisa standard de se ver nos decks de academia. A Jean de Laço Espiritual, eu sempre achei essa carta incrível. Eu só não gosto muito da arte dela. Não é que eu acho feia, mas eu acho ela bem feinha se comparada às outras Jean. Desculpa, Jean de Laço Espiritual, eu te acho meio estranho. Mas enfim, a única coisa que ferra ela um pouco é esses requisitos, mas a gente não quer ser agressivo. Embora dê pra baixar ela no começo do jogo para dar uma segurada, visto que ela é bem gordinha, ela é uma Lamassu de custo 2, exceto que ela tem esse problema aqui nos requisitos, né? Meio complicado baixar ela no turno 2. Acho que esse deck é impossível baixar ela no turno 2. É impossível baixar no turno 2. Mas mesmo assim,
Ela é uma criatura boa por custar pouco e por ser relevante até mesmo no late game, já que uma 2/2/6 e voadora mágica sempre vai te ajudar, não importa da altura da partida. Então, eu só utilizo duas porque eu não quero geralmente elas na mão de abertura, ou eu posso querer pra começar largando erudito, tutor mago e depois seguir com o Digi laço espiritual. É uma criatura boa, eu acho bem sólida, embora eu não veja muitos decks de academia utilizando ela por aí. 4 tutores mago, um foil e 3 normais. Tutor mago é uma outra criatura que nem erudito. Se joga de academia, tá jogando de tutor mago. O canal mágico é muito relevante, te ajuda a aumentar a tua magia rapidamente e poder usar feitiços pesados logo de cara assim que o jogo começar. Sem ter que se preocupar em ficar aumentando manualmente a tua magia. Então é uma carta muito forte, faz todo sentido utilizar 4 em qualquer baralho de academia que estiver jogando. 3 atiradores de elite arcano. Outra criatura competente por early game, uma das nossas poucas criaturas por early game. Aqui fechou o nosso early game, nosso custo 1 a 2. O atirador de elite arcano é uma criatura competente, é bem standard de 2/04, imune à retaliação como a maioria dos atiradores. Vale a pena utilizar para te ajudar a dar uma controlada no começo da partida. E no late game ele pode se esconder atrás dos seus digins gordos e causar um dano ainda assim. Criatura bem boa, bem competente, mas eu não vejo necessidade de utilizar 4. Aqui, Golem Guardião e Guardinho, eu vou falar junto dos dois ao mesmo tempo. Anteriormente eu utilizava 3 Golems Guardião. Eu quero testar a Guardinho, eu só tenho uma dela, visto que eu ainda não tenho muitas cartas de petição do grifo. Mas originalmente eu pensei em utilizar 3 Guardas Jin e nenhum Golem Guardião. Mas antes, eu não joguei ainda com essa carta, eu nunca utilizei ela até hoje, eu nunca joguei na prática com o Guardin. Mas, de modo geral, o Golem Guardião ainda parece bem superior. Tirando o fato de que a Guardinha é voadora e tem mais vida, o que é relevante, né? Ser voadora e ter mais vida é algo que pode ajudar ela a ser mais útil no combate. Ainda assim, o efeito do Golem Guardião é bem mais amplo, visto que ele não só protege todas as criaturas e não só os Djinns, embora as únicas criaturas que a gente quer proteger sejam os Djinns, mas ela protege também de destruições targetadas, tipo ladrão de almas, coisa que a Guardian não faz. Também tem o adicional do Golem Guardião ser um trava combo, e quando ele estiver na mesa, ele não tem como o Masfaro ou TK fazer o combo dele. Então, acho que tudo isso torna o Golem Guardião superior a Guardin. Então, no final, talvez eu utilize 2-1, que nem tá aqui, ou volte a utilizar 3 Golems Guardião, ou use 2 de cada, eu ainda não sei, eu não testei a Guardinha, quero dar uma utilizada nela, para ver como é que ela vai sair na prática. Fora que ela é uma das cartas mais lindas do jogo agora, oficialmente, na minha opinião. Ela é uma. Possivelmente ela é a carta mais bonita de Perdição do Grifo e uma carta que eu achei linda demais. Eu adorei realmente essa Guardian. Vamos pra frente agora. A Dica Interminada pelo Vazio é uma carta que alguns de vocês podem achar estranho, talvez todos vocês possam achar estranho, mas o seguinte, tem alguns fatores principais para eu utilizar ela. Em primeiro lugar, ela é a única criatura de canal mágico que existe de custo 2, de custo 4, e ela tem o canal mágico 2, que é bem legal, então eu posso baixar ela antes de baixar a Jean, no caso, a Jean tradicional, sem nenhum outro subtítulo. Ela pode preencher aquela lacuna, fora que ela tem outra coisa bem relevante, que é o fato de que ela ter requisito apenas 1 de magia. Se eu começar com a mão meio ruim, se eu começar com minhas criaturas que me dão canal mágico, eu posso baixar ela no turno 4 facilmente, visto que eu não preciso ter níveis de magia aumentado, e ela me ajuda a rampar minha magia lá pra cima. E mesmo que a gente tenha com magia alta, ela é relevante porque esse deck abusa de canal mágico, então é bem interessante ter várias criaturas de canal mágico e vários custos diferentes. A habilidade dela de tombar é como se não existisse, tu não precisa ler aquela habilidade de tombar. E a única pena dela é não ter nenhuma retaliação, mas ainda assim ela é imune à retaliação, tem canal mágico e ela bate 3, o que bate bastante. O efeito de tombar é totalmente irrelevante. A Dji, por exemplo, se ela destruir uma criatura do oponente, ela destrói e pronto. Essa aqui destrói e tomba. É como se eu não fizesse nada, entendeu? Não é um defeito ela tomar o deck do oponente, bem como não é vantagem, mas é uma criatura interessante, eu acho bem válido utilizar ela por todas as razões que eu acabei de justificar. Fora que ela também tem uma arte linda, é uma das minhas cartas favoritas do jogo, eu acho muito, muito bonita a arte dela. Inclusive, eu acho uma arte digna de ser uma criatura única. Sinceramente, se ela fosse uma criatura única, com habilidades melhores, obviamente, eu não ficaria decepcionado, porque a arte dela é muito louca. Aí a Jin mesmo, eu uso 3 Jin, visto que eu não via muitos Jin jogando no Open, mas no padrão ela sempre foi uma criatura bem popular e por boa razão. Ela é uma 3/3/6, ela é bem gorda, principalmente porque ela é atiradora. Ela é tipo um atirador grifo, com a diferença que ela precisa de magia 4 e 3 de força, e ela custa 1 a mais. E esse 1 a mais vem com 2 benefícios extras que o atirador grifo de refúgio não tem. Um é o canal mágico 2, que quem conhece esse estilo de deck sabe porque eu estou utilizando o canal mágico. Quem não sabe, eu vou explicar. E resistência a feitiços também é bem relevante, visto que ela se torna uma criatura bem difícil de remover se teu oponente não for usar ladrão de almas, se ele não for utilizar cartas de roubar ela, tipo cativar, etc e tal. Ela é uma criatura que não é muito fácil de tirar da mesa. Nem com uma ilha de Arcaf ela vai morrer. Mesmo que a resistência a feitiços dela não funcione na ilha de Arcaf, ainda assim ela tem 6 pontos de vida. Então a Jin faz todo sentido nesse baralho. Bem competente, bem gordinha. 3 dela também.
Aí tem a Nur, tecelã de feitiços, autoexplicativa, não tem por que dizer, porque ela tá no baralho. Todo baralho de academia que tem acesso a ela tem que utilizar a Nur. Tanto é, porque eu acabei de falar bem da Jhin, e pra falar da Nur é só tu falar que ela é uma Jhin melhorada. Ela é idêntica em status, em curso também, a única diferença é que ela precisa de uma mais de força e uma menos de magia. E ela tem benefícios extras. Ela tem canal mágico 3 ao invés de canal mágico 2. E sempre que tu jogar um feitiço imediato, tu compra uma carta. A única razão pra tu não utilizar ela é tu não utilizar feitiços imediatos no teu baralho. E se tu tá jogando de academia, provavelmente tá jogando feitiços imediatos. A não ser que esteja o deck de combo, mas se tu tá o deck de combo tem um idiota, então eu não tenho que te explicar nada, porque não é imbecil. Enfim, a Nur também tem uma arte lindíssima. Fora isso, embora eu ache totalmente desnecessário ela ter esse piercing de mamilo, tu pode dizer pra mim que isso aqui é um bustier, tu pode dizer pra mim que isso aqui é um sutiã, mas não é. É a porra de um piercing de mamilo. É desnecessário, é só para os nerds punheteiros ficarem excitados com essa imagem. Eu não tô reclamando, eu só tô comentando. É desnecessário. Não tô achando ruim, mas é desnecessário, Ubisoft. É muito desnecessário. Pulando agora pra nossa última criatura. É a criatura mais gorda do jogo, pelo menos das criaturas que vêm em jogo, né? Das criaturas que são usadas regularmente, é o Jhin Modelador de Nuvens. Ele custa uma barbaridade, mas vocês devem conhecer esse fulano já, pra quem não conhece eu vou dar uma explicada. Ele custa um a menos pra cada nível de magia que a gente tem. Ou seja, cerveja, não, enfim. Com essa porrada de canal mágico que a gente utiliza, é bem tranquilo baixar um, dois ou três de modeladores de nuvem no mesmo turno de graça, gente. É bem possível que nós façamos isso mais de uma vez. É bem interessante, bem fácil. Então, essa aqui é a carta. Não digo a carta-chave do deck, dá pra ganhar sem ele, mas ele é o finisher, né? Eu uso 3, acho que provavelmente eu utilizaria 4, mas eu não sei agora. Que ele foi uma das cartas que foi nerfada. As duas cartas mais poderosas do baralho foram nerfadas. Ele e um feitiço nosso. Agora ele custa 5 de força. Isso realmente vai entrar. Vai ser algo que vai me atrapalhar. Eu tenho certeza absoluta que vai chegar alguma dessas partidas do gameplay, talvez, que eu vou tentar baixar ele com força a menos do que é necessário. Porque eu não usei esse baralho desde que ele foi nerfado. Eu acho que afetou o gameplay, eu acho que deixou o deck mais fraco. Que eu falei, era um deck popular, mas eu não sei se ele era um deck tão forte a ponto de receber dois nerfs tão grandes assim, entendeu? Quem joga mais do que eu pode ter outra opinião, mas até onde eu sei, não acho que é um deck que definia o metagame. Eu acho que era um deck forte, eu acho que era um deck que tinha a sua posição confirmada como um deck sólido, um deck a se respeitar, mas eu não acho que era um deck que estava dominando o formato e impedindo outros baralhos de se criar e fazer jogadas boas. Então eu acho que esse nerf, até onde eu sei, é totalmente desnecessário. Enfim, é uma criatura obesa, 448 que tu pode baixar de graça ou pagando 1, 2 ou 3, é incrível, né? Tenho os três vieram de booster, como vocês sabem, eu não gasto dinheiro real no jogo e eu sou muito mão de vaca com minhas cartas Coringa. Eu não me lembro de ter comprado nenhuma época com minhas cartas Coringa. A maioria das épocas que eu tenho, todas as épocas que eu tenho, até onde eu sei, foram resultados de pack. E eu consegui 3 de modelador de nuvem, então eu me vi forçado a fazer esse baralho, considerando todo o resto que eu já tinha, né? Agora vamos para os feitiços, 15 feitiços apenas, mas feitiços bem fortes. 4 enxames de insetos, uma carta autoexplicativa, é o melhor board swipe do jogo. Pronto. 3 manas por 3 de dano geral, considerando a quantidade de resistência a feitiços que eu utilizei nesse baralho. É muito relevante ter esses 3 de dano, que não vai causar 3 de dano nas nossas criaturas, entende? É muito bom, uma carta incrível. 4 para segurar os deck rush, os deck agro, que são as piores partidas desse deck. Aqui a gente usa 2 fios de seda lunar e 2 hálitos do dragão pútrido. Duas cartas bem boas, bem similares, mas eu prefiro usar 2 de cada. Dá pra te jogar com 4 de uma e nenhuma da outra, ou outras combinações, mas eu utilizo 2 de cada para ter uma versatilidade maior na hora de escolher, visto que elas são cartas similares, porém não idênticas. Tem horas que eu posso querer utilizar um, posso querer utilizar outro. Embora na maioria dos casos o fio de seda lunar seja melhor, ainda assim tem situações que hálito do dragão pútrido vai ser melhor, visto que eu posso utilizar ele como 2 de dano extra para finalizar alguma criatura que não morreu do enxame de insetos e eu quero que aquela criatura morra e não fique bugada. Enfim, cartas que são bem úteis para preencher a lacuna. Elas são os feitiços mais fortes que tem. Eles são bons, mas não são ideais, digamos assim. Não são os feitiços mais fortes para te botar em qualquer baralho. Mas eles preenchem uma lacuna. Caso tu não queira usar enxame de insetos, tu pode utilizar essas cartas antes de tu chegar a níveis de magia mais alta e começar a utilizar feitiços realmente poderosos. Como, por exemplo, Ladrão de Almas. Uma carta que sempre definiu o jogo, tanto no Open quanto no Standard. No Standard, mais do que nunca, acho que foi a principal razão por qual os decks de Necrópole foram os decks mais populares no começo do Standard. Eu me lembro que era uma infestação de deck de Necrópole por causa dessa carta. Ladrão de Almas é uma carta que realmente define o metagame. É por ela existir que muitas decks não gostam de subir acima de custo 4 na hora de baixar criaturas, porque a partir do momento que tu tá pagando 6 por uma criatura e ela ser destruída por Ladrão de Almas, tu tá ferrado, entendeu? Tu vai estar perdendo não só uma criatura, mas tu tá perdendo na troca de recursos. Tu pagou 6, o teu oponente pagou 4 e se livrou dela.
Uma carta bem forte, bem maneira. A melhor destruição do jogo com relação ao custo. Paga 4, destrói uma criatura. Se a criatura não tem nenhum tipo de proteção, ela é destruída por essa carta. É por essa razão que eu falei, é uma carta que define o metagame de certa forma. Eu utilizo 4 sem me arrepender por boas razões, né? Pra me livrar de qualquer grande ameaça que tiver contra o meu baralho. E por fim, 3 cativar. Não utilizaria 4 porque ela é uma carta pesada e que acaba de ficar mais pesada. Ela foi outra carta que foi nerfada junto com o Jin, modelador de nuvens. Certamente cativar não é uma carta que roda só nesse baralho, então não dá pra dizer que esse nerf foi visando apenas o deck de Hakim. Mas com certeza sabiam que estaria afetando o deck de Hakim junto. Cativar, agora me perdi um pouco, mas eu acho que ela sempre custou 6 de recurso, mas agora tá custando 6 de magia, o que faz todo sentido, né? Inclusive, no Open ela se tornou redundante, digamos assim, porque no Open tem Master of Puppets que faz a mesma coisa, custa 6 de recurso, 6 de magia, só que o Master of Puppets tu rouba a criatura pra sempre, o cativar a criatura fica encantada, se o teu oponente destruir o cativar, me desculpe, se o teu oponente destruir o cativar, ele vai recuperar a criatura, então ela se tornou bem piorada, falando de Open, mas no padrão não existe Master of Puppets, então ela ainda assim vai ser utilizada, mas agora ai meu Deus, eu vou morrer, pessoal. Enfim, agora, tendo que aumentar até 5 de força e até 6 de magia pra ter que jogar essas cartas, quer dizer, 5 de força pra largar o Jin, 6 de magia pra jogar o cativar, certamente esse deck vai ter uma queda de desempenho significativa, porque agora esse deck se tornou um 5-6-3, agora que eu tô parando pra pensar. 5-6-3 é pesadíssimo, mas a gente tem uma porrada de canal mágico, a gente já começa com 2 de destino, então eu vou ver na prática como é que esse deck tá se saindo. Antigamente eu chegava a considerar ele meu deck mais forte pra jogar padrão. Particularmente eu achava ele bem funcional, bem forte, mas agora eu acho que ele não tá mais nessa posição. E por fim, vamos para sortes. Apenas 9 sortes, mas considerando que o nosso herói já começa com 2 de destino, eu me sentiria muito mal se eu não tirasse proveito disso. Então, 2 táticas revisadas. Você sabe como é que eu me sinto em relação a essa carta? Não só eu, é uma carta que tu vê bastante em decks competitivos, em decks de jogadores que jogavam mundial e torneios, porque é uma carta muito boa. Tu praticamente pode fazer um side deck no meio da partida. Tu pode remover cartas que não vão ser úteis, tu pode remover cativar, digamos que esteja enfrentando um baralho que não usa criaturas, ou que usa criaturas que são muito pequenas pra valer a pena gastar 6 de recurso pra roubar. Ou tu pode remover os eruditos quando tu já não precisa mais deles, tu precisaria deles no primeiro turno. Muito forte, muito boa. Fogueira. É uma das 2 cartas desse baralho que te força a subir para 3 de destino, mas eu acho que é relevante, visto que é um deck bem pesado e com fogueira te permite várias vezes jogar cartas que tu não poderia estar jogando se tu não tivesse ela. Te ajuda também a dar uma filtrada no baralho, é uma carta bem forte. Eu entenderia se alguém não quiser utilizar ela para não ter que subir a 3 de destino, mas pra mim vale a pena, entendeu? Fogueira é uma carta relevante nesses decks control. O que esse baralho é? O deck de controle. 2 feitiços favoritos, outra carta que tu joga de academia e tu joga com feitiços tu vai querer utilizar, visto que basicamente faz com que nós tenhamos 17 feitiços ao invés de 15, porque nós podemos escolher qualquer feitiço no nosso baralho, inclusive feitiços únicos, embora eu não use nenhum, se eu quisesse utilizar eu poderia buscar ele, enfim. E várias vezes eu utilizo o feitiço favorito só pra buscar a carta, mesmo que eu não vá ter recurso pra ativar nesse turno, custando 1 a menos, ainda assim é relevante pra poder ativar no próximo turno sem ter que gastar o custo extra pra buscar, entendeu? É uma carta muito boa, mas eu não utilizaria 4, visto que seria um excesso eu poder buscar tantos feitiços, mas não poder ativar no mesmo turno, eu acabaria me trazendo mais problemas do que lucro de modo geral. Então, 2 feitiços favoritos, bem legal, bem útil. E por fim, Círculo dos 9. É uma carta bem boa, tu vê direto nos Masfar. E alguns arquinhos também eu via jogando. Eu utilizo só 2, visto que é o seguinte: ela aumenta o teu nível de magia pra 5. Se tua magia estiver no 5, ela se torna inútil. Pelo menos ela te dá o Kentrip. Tu compra uma carta de volta. Então, se chegar no momento da partida que o Círculo dos 9 não é mais útil, ao menos tu vai comprar uma carta. Então, tá, pagar 3 pra comprar uma carta não é bom, visto que tu pode fazer isso com o efeito do teu herói, sem pagar nada. Quer dizer, pagando 1 mana só, 1 de recurso. Então não é incrível pagar 3 pra comprar uma carta. Mas só vai 2 no baralho. Se tu comprar no early game, excelente, é pra isso que ela serve. Se tu comprar no late game, não vai ser o fim do mundo. Agora, usar 4, considerando que esse baralho não é um deck de combo, não é um deck que tu vai ganhar no começo, ou que tu vai ganhar num turno só, que nem o deck de Masfar, que precisa desesperadamente de Círculos 9 pra conseguir vencer. Eles precisam buscar os Círculos 9 até na bunda, se for necessário. E nesse baralho não é assim que funciona. Então, eu acho que 2 Círculos 9 tá tranquilo. 4 eu acho que seria um exagero. Visto que precisa de 3 destinos, então... eu utilizo só 2 e pra mim funciona dessa forma. Então é isso, pessoal. Esse vídeo eu acho que ficou mais curto, eu acho que ficou mais objetivo, é o que eu queria mostrar pra vocês. É um deck bem maneiro. Não é um deck tão inovador, esse deck que eu utilizo que vocês devem
deve conhecer vários decks parecidos com esse, ou talvez iguais até, mas é por boa razão, era um deck funcional. Hoje em dia eu não sei como é que ele tá. Acho que vai dar pra ganhar algumas partidas, mas não tô esperando um resultado impressionante, sinceramente. Ainda assim, eu quero mostrar pra vocês porque é um deck divertido de se jogar. É um deck que te dá bastante opções, tem vários estilos de jogadas. E ele é um deck controle sua raiz, um deck bem forte quando se trata de controle. Mas que ele não é aqueles controles chatos de ficar parando a partida. Ele tem. ah, ele tem uma forma de comportamento adequada de acordo com o teu oponente. É um deck que eu adorava utilizar e eu acho que ainda vou poder me divertir. Até porque o Hakim é o Doutor Estranho. Se tu não sabe o que é Doutor Estranho, tu não conhece quadrinho da Marvel, bota no Google Doutor Estranho que tu vai dizer: Porra, Champs, tu tá certo, esse cara é igual o Doutor Estranho, tu é muito foda. E tu vai concordar comigo, porque o Hakim é igual a porra do Doutor Estranho, gente. Então é isso. Espero que você tenha gostado mais uma vez aqui desse vídeo de Deck Spotlight. Se tu curtiu, deixa um like aí pra mim no vídeo pra apoiar eu nessa jornada. Comenta, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E agora sim, Champ saindo.